palavra de Deus? Aleluia, glória a Deus. Vocês estão lindos demais, viu? Povo lindo é o povo de Deus, né? O povo de Deus é povo lindo, abençoado. Eu quero compartilhar algo com você que está no Salmo 125. Os salmos mais conhecidos da Bíblia, como o Salmo 23. Quantos lembram do Salmo 23? Senhor é o meu. Salmo 121, alguém lembra dele? Elevo meus olhos. Meu Deus, vocês estão bons de Bíblia demais. Então, salmos conhecidos como o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 121, são salmos que são conhecidos na Bíblia. Ele nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, nós podemos descansar seguros sobre a proteção e o cuidado do Senhor, que nunca falha. Eu vou dizer, Senhor nunca falha. Deus nunca falha. Olha o que ele diz no Salmo 125. Eu quero falar nesse salmo sobre a importância de confiar em Deus. A importância de confiar em Deus. Quantos confiam em Deus? Deixa eu ver aqui. Será que você confia mesmo? Na dor você confia em Deus? Na crise você confia em Deus? Na baixa você confia em Deus? Quando faltar tudo, você vai confiar em Deus? É importante você confiar em Deus. Confiar em Deus. Quando a conta está recheada, tem o do aluguel, tem o do mortgage, tem o do prestação do carro, é fácil, todos nós confiamos. Mas o Salmo, o 125, olha o que ele diz, verso 1. Coloca aqui para nós. Ele diz, os que confiam no pastor. Olha o que está dizendo aqui. Minha Bíblia está errada. Os que confiam no presidente. Os que confiam no patrão. Os que confiam nos amigos. Confia em quem? Os que confiam em quem? No Senhor. A sua confiança tem que estar em Deus, irmão. Tem muita gente querendo ponte. Não, a sua ponte é essa aqui, é o Senhor. Confia no Senhor. O que diz? Serão como o monte que não. Balança alguém e diga assim, ó, que não se abala. Tem gente que qualquer coisa, eu não vou servir mais no voluntariado, eu não vou fazer mais nada. Olha o que ele diz: os que confiam no Senhor serão como monte que não se abala, querido. Tem gente que qualquer coisinha quer desistir, quer largar. Mas Deus aqui vai levantar a gente aqui, crente de verdade mesmo. Os que confiam no Senhor serão como monte de Sião, que não, mas faz o quê? Permanece. Diga, o segredo é permanecer para sempre. Olha que coisa linda. Os que confiam no Senhor serão como monte de Sião, que não se abala, mas permanece. Eu começo e vocês terminam. Que permanece. Que permanece para sempre. Olha o verso 2. O verso 2 ele diz: assim como estão os montes. Alguém já foi em Jerusalém? Quando você vai lá, você vê os montes em volta. Olha o que diz: assim como estão os montes. Jerusalém é cercado de montes. Olha o que ele diz: assim, quem está à sua volta? Quem está à sua volta? Assim o Senhor está à volta do seu povo desde agora. Olha que coisa tremenda, querido. Olha que salmo. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Deus de agora. Deus de agora. Deus nunca vai desamparar o seu povo. Deus nunca vai, todos os dias. A Bíblia diz, Mateus capítulo 28, ele diz: eis que estou convosco todos
os dias da sua vida. Deus está conosco todos os dias. Todos os dias você tem que acordar e você saber que você não está sozinho. Pode ter brigado com a esposa, você pode ter brigado com a esposa, pode ter brigado com o patrão, mas o Senhor está contigo todos os dias da sua vida. Posso ouvir um amém? Então eu quero falar nesta manhã sobre a importância de nós confiarmos em Deus. Deus, querido, é a chave para a sua ter uma vida segura. Confiar na dor, no momento que você está com dor, no momento que você está enfermo, é você confiar em Deus. Eu conheço muitas pessoas que vêm, aceitam Jesus, começam a falar minha língua de línguas estranhas, mas na hora do problema não confia em Deus. Deus quer que você saia daqui dessa manhã, dependente da crise, dependente do que for, e dependente do que está por vir, nós vamos confiar no Deus, que é todo poderoso. Confiar em Deus como Jó confiou no seu momento de dor. Quanto sabe que Jó sofreu muito? Confiar no ponto que Jó chegou, querido. Confiar em Deus como Abraão creu na promessa que haveria sobre a vida dele. Você tem que crer. Quanto sabe que Abraão tinha uma promessa? Diga glória a Deus. Abraão creu na promessa dele? Abraão creu. Deus chama Abraão, Abraão, vai para uma terra. É o que Deus fez com você. Tirou você lá de Barra do Coeté, tirou você lá de Governador Valadares, tirou você lá daquela terrinha que é até difícil de falar. Olha os nomes da cidade: São Francisco, São José. Deus tirou você lá e trouxe para uma terra. Mas é aqui que Deus quer que você confie em Ele. Você não caiu nesse país de paraquedas, foi o Senhor que te trouxe. Porque o Senhor está à volta do seu povo, daquele que o teme. Você não veio aqui, querido, de qualquer... Não, Deus te trouxe aqui. Deus tem um plano na sua vida. O inimigo não vai te tocar. A imigração não vai te tocar se Deus tem um plano na sua vida. Agora, você tem que estar dentro do plano de Deus. Pergunta ao teu irmão, você está dentro do plano de Deus? Se você estiver dentro do plano de Deus... A Débora já cantou aqui, o leão não vai te tocar, querida. O leão vai rugir ao teu favor. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Ele é fiel em todo o tempo, e aqueles que nele esperam jamais serão decepcionados, querido. Quantos querem que o seu nível de confiança cresça muito mais ainda esse ano? Você quer? Pastor, eu estou assim. Mas Deus quer que você saia daqui assim, ó. Que o seu nível de confiança em Deus cresça. Todos os dias você tem, Senhor, aumenta a minha fé. Todos os dias nós passamos, às vezes, com um problema que você não passou semana passada, o mês passado, o ano passado. Você diz, Senhor, eu quero que o meu nível de confiança, de segurança em Ti, Senhor, cresça. Posso ouvir o amém? A minha pergunta para você nessa manhã: em quem você tem colocado a sua confiança? Em Deus? Em quem você tem colocado realmente a sua confiança? Em Deus. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias no capítulo 17. Jeremias no capítulo 17 diz assim: maldito o homem que confia no homem. O que é isso aqui, pastor? É que confia na sua própria força, é que confia no seu próprio entendimento, é que confia no seu dinheiro. O homem que confia em si mesmo, ele diz, maldito o homem que confia no homem. Não é você confiar em outra pessoa, não. Você pode até. Mas o texto aqui, no original, é quem confia nas suas próprias forças. Não, eu vou resolver do meu jeito. Não, essa coisa não precisa de conselho, não precisa. Eu vou resolver do meu jeito. A Bíblia diz, maldito o homem que confia na sua própria inteligência, na sua própria força. Confiar nos homens traz decepção. Tem alguém que já foi decepcionado com alguém? Se eu levantar aqui, eu vou levantar a mão, os pés. Pastor, é terrível, irmão. A gente confia, você traz ajuda, aí daqui a pouco o cara nem te fala um obrigado. Você cuida, tira os carrapichos, mas é o que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem.
Confiar no homem traz decepção, traz maldição. Confiar em Deus, querido, traz bênçãos para nossas vidas. Deus quer que você enfrente os seus problemas colocando a sua confiança em Deus. Posso ouvir um amém? Olha que Provérbios no capítulo 3, verso 5. Provérbios capítulo 3, verso 5. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Verso 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele, olha o que Ele diz, endireitará as suas veredas. Olha que coisa linda, você pode aplaudir Jesus por essa palavra? E Ele endireitará as suas veredas. Enfrentar a vida colocando a confiança em Jesus, isso inclui assumir responsabilidade por sua vida. Diga comigo, escolhas têm consequências. Escolhas têm consequência. Todos os dias nós fazemos o quê? Temos escolhas. Você escolhe escovar o dente ou não, vai dar cara, hein? Você escolhe comer ou não, escolha tem consequência. Você é hoje o que você decidiu ontem, o que você decidiu o ano passado. Somos hoje o que você decidiu. Então escolhas têm consequência. Olha aqui, irmão, o mundo está cheio de pessoas que estão fugindo da vida. Eu disse que você é hoje o que você decidiu ser o ano passado. Você é viciado por opção. Você escolheu ser um viciado. Você escolheu ser um beberrão. Você escolheu fumar, beber. Então nós temos isso. Escolhas têm consequências. Você é um alcoólatra, você tem a sua livre escolha. Você é um adúltero, você é o que é, porque a sua escolha, diga que é a minha escolha. Então nós temos que parar de jogar a culpa em outras pessoas. Ah, porque foi meu tio, que foi meu amigo, eu estou assim hoje. Não, a escolha foi sua, você escolheu. As escolhas são nossas. Posso ouvir um amém? Diga, escolha tem consequência. Cuidado. Cuidado, isso aqui é muito sério que eu estou falando aqui, irmão. Quem está comigo, diga glória a Deus. Nós temos que parar de jogar a culpa nas pessoas. Ah, pastor, mas Deus, ele me perdoa. Deus é amor. Quando sabe que Deus é amor? Mas a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Vou repetir isso aqui. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Agora eu vou falar sobre o fogo aqui. A Bíblia diz que João, ele batizava as pessoas para o arrependimento. Amém? Eu falo, você diga amém. João, ele batizava as pessoas para o arrependimento. Mas João diz assim, vai vir um que é maior do que eu. E esse é poderoso. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Querido, se você não tiver o fogo, não buscar o fogo de Deus, se você não querer o fogo de Deus, nada vai acontecer na sua vida. Você vai continuar pecando, você vai continuar prostituindo, você vai continuar fumando. É só o fogo de Deus para queimar o pecado da sua vida. Sem o fogo, querido, você não tem transformação. Por isso que João disse, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas após mim vai vir um, estou todo arrepiado aqui. Vai vir um, que esse é maior do que eu, esse é poderoso. E esse ele vai te encher de fogo. Esse vai te batizar com o Espírito. Quantos querem esse batismo? Diga glória a Deus. É o batismo com fogo. Você tem que buscar isso. Não adianta só ler a Bíblia. Não adianta você confiar no Salmo 91. Não, você tem que falar assim, eu quero o teu fogo. O fogo purifica a vida das pessoas, mas não é isso que eu vou falar hoje não. O fogo é importante para a vida do crente. O fogo ele purifica a sua mente. Não, eu tinha uma mente terrível. Tem gente que tem uma mente terrível. Eu era assim. Eu sentava numa roda. Quando eu sentava assim, eu já estava olhando para as partes íntimas das pessoas. Eu já estava olhando, opa, essa aqui. Mas quando o fogo de Deus vem para a sua vida, ele purifica a sua mente.
Quando o fogo de Deus vem sobre a sua vida, Ele queima o pecado, Ele queima tudo que de ruim que há na sua vida. Você precisa do fogo de Deus. Esse fogo queima na minha vida há mais de 30 anos. Que eu sinto esse fogo queimar na minha vida. Eu falo, Senhor, eu não quero voltar atrás. Se eu voltar atrás, pode tirar minha vida. Eu não quero. Eu quero que esse fogo queima dentro de mim. Porque quando o fogo está queimando dentro de você, você não tem tempo para pensar coisa ruim. Quando o fogo está queimando dentro de você, querido, você não tem cobiça. Quando o fogo está queimando dentro de você, querido, você não pensa coisas más. Quando o fogo está queimando dentro de você, querido, você, aleluia, você glorifica a Deus, você adora a Deus, você sente compaixão das pessoas, você não quer aproveitar das pessoas. Porque quando o fogo está queimando dentro de você, querido, não tem nada que te entristece, não tem nada que te aborrece, porque está o fogo que queima dentro de você. Quantos querem esse fogo? Diga glória a Deus, diga aleluia. Olha o que o texto diz: os que confiam no serão como um monte que não mais permanece. Confiar em Deus nos leva a uma estabilidade tão grande que nada e ninguém poderá, olha que coisa linda, nos movermos de onde Deus nos plantou. Você crê que Deus te plantou aqui nesse lugar? Deus te plantou aqui neste lugar. Você tem convicção disso? Você tem convicção? Tem gente aqui, nem sei. Não sei se Deus me trouxe para aqui, não sei se é isso que Deus... Meu irmão, volta para o Brasil amanhã, em nome de Jesus. Não, você tem que ter convicção, foi Deus que me trouxe aqui. Para de ficar jogando a culpa no outro. Para de ficar jogando a culpa no governo. Para de ficar jogando a culpa nas pessoas. Tenha convicção, foi Deus que te trouxe aqui. Pode vir o que é? Pode vir furacão, pode vir maremoto, mas Deus me trouxe aqui. Deus tem uma promessa na minha vida. Deus tem uma promessa. Aleluia, estou sentindo Deus aqui, viu? Deus garante nos momentos estáveis, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, Deus, Ele quer que nós confiamos nele. Posso ouvir um glória a Deus? Deus criou o ser humano com uma capacidade, a necessidade e a habilidade de confiar. Toda pessoa, ela tem que confiar em alguém ou em alguma coisa. Sim ou não? Toda pessoa, ela tem que confiar em alguém ou em alguma coisa. Mas olha o que a Bíblia diz: os que confiam, Salmo 20, verso 7 diz assim, os que confiam, a Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos o quê? Fazemos menção do nome do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia diz, esse salmo é poderoso, Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, no nosso Deus. Tem muita gente que confia somente no dinheiro, já disse aqui. Outros confiam nos amigos. Eu conheço pessoas, irmão, que veio para aqui, confiou no amigo, depositou dinheiro, fez isso, confiou no amigo lá no Brasil, comprou coisa no Brasil, e quando foi ver, o amigo era um demônio. Porque quando nasce, tudo é bênção, irmão, mas quando cresce, vira demônio. Se você não conhece a palavra de Deus, seus amigos viram demônio. Cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Não confia nas pessoas, querido. Confia em Deus. Um olho no cara e o outro no seu Deus. Tira os seus olhos de Deus, não. Seus olhos estão em Deus. Tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. Porque o homem falha. O governo falha. A economia falha. Tudo falha, mas Deus é o único que não falha. Deus não vai te decepcionar. Deus não vai entristecer você. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um amém? Em qualquer desses que eu citei aqui, um dia você será testado. Se você confia no dinheiro, se você confia na economia, qualquer um desses aqui, um dia você será testado por eles. E o texto de hoje fala daqueles que confiam em Deus. Existe uma enorme diferença na vida da pessoa que confia no Senhor, porque quem confia em Deus, essa pessoa, ela triunfa. Que pena que não ouviu glória a Deus. Quem confia em Deus, querido, tem bons resultados para a sua vida. Deus, Ele não falha. Os grandes homens de Deus, mencionados ao longo das Escrituras Sagradas, desde Gênesis a Apocalipse, tinham essa
essa característica comum. A Bíblia diz que eles confiavam no seu Deus. Há muitas pessoas hoje que estão confiando no Google. Deixa eu confiar, deixa eu ver o que o Google está dizendo aqui. Deixa eu ver quantas pessoas estão desempregadas, deixa eu ver quantas pessoas estão sendo deportadas. Deixa eu ver. Para de confiar, irmão. Você tem que confiar em Deus. Deus é que te guarda. A sua vida, a vida da sua família está nas mãos de Deus. E se estiver nas mãos de Deus, querido, ninguém toca. Se você estiver debaixo das mãos de Deus aqui, querido, você está no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você não será atingido. Deus te guarda, Deus te protege. Pode ouvir um glória a Deus? Sabe qual é o problema das pessoas? Só falo se você dizer, igual a Fernanda disse. Sabe qual é o maior problema das pessoas? É ficar ouvindo pessoas. É você ficar ouvindo vozes. Deus quer que você ouça uma voz só, que é a voz da palavra de Deus. Essa é a voz que você tem que ouvir. Ouve a voz de Deus, porque se você ficar ouvindo voz, você vai se perder, você vai voltar, você vai parar. Mas se você ouvir a voz de Deus, querido, ninguém te para. Será que você confia em Deus como recomenda realmente as Escrituras Sagradas? Será que Deus pode dar testemunho de que nós confiamos neles? Tem pessoas aqui, irmão, que não tem o que você tem, mas essa pessoa confia em Deus. Eu conheço pessoas que têm, está bem material, mas não confia em Deus. Ele confia, não, tem pessoas que estão aqui, que é igual o Jó. Pode vir, pode tirar. Há um texto lindo que eu gosto de Jó. Olha o que diz Jó. Jó no capítulo 1, olha que coisa linda, irmãos. Jó capítulo 1, verso 6, diz assim a palavra de Deus. Num dia em que os filhos de Deus vieram o quê? Veio também quem? Veio quem? Olha aqui, tem gente que não vai na presença de Deus, mas Satanás vai. Ai, pastor, não precisa orar. Satanás vai. Ele vai para te acusar. Ele vai querer tocar na sua vida. Se você não ora, fica tranquilo, Satanás, ele vai lá, vai no seu lugar. Olha o que diz. Num dia em que os filhos de Deus vieram aonde? Veio também quem? Satanás. E continua, o que diz mais? Então o Senhor perguntou a quem? A Satanás. De onde você vem, Satanás? Satanás respondeu, Senhor, há de rodear a terra, de passear. Toma cuidado quem fica rodeando a terra e passeando, chegando na sua casa, te chamando. Esse pessoal que fica não tem nada. Olha o verso, olha o que diz. E o Senhor disse, você... Olha aí, Deus dando testemunho de Jó. Será que Deus pode dar testemunho de você? Será que Deus pode dar testemunho de mim? E o Senhor disse a Satanás, você reparou lá no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Aleluia. Ele é um homem o quê? Íntegro. Olha aqui, ele é um homem o quê? Primeiro. Segundo. E o quê? 4 coisas poderosas. O temor a Deus é o princípio de tudo isso aqui, ó. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Estou sentindo Deus aqui neste lugar. Quem está aprendendo, diga glória a Deus. Então confiar em Deus produz vitória. Confiar em Deus desmoraliza os planos de Satanás. Confiar em Deus nos faz crescer, nos faz subir espiritualmente. Você vai subir aqui nas nuvens aqui hoje, viu? Eu vou repetir mais uma vez, confiar em Deus nos faz crescer. Tem gente que só está crescendo dos lados. Não, Deus quer que você cresça assim. Repreende aí, sabe, essa gordura. Confiar em Deus nos faz crescer, nos faz subir espiritualmente. Pega a tua mão, faz assim. Agora olha para o seu irmão e diga assim, ó, você vai subir aqui hoje espiritualmente. É tempo de nós confiarmos profundamente em Deus. Agora vamos examinar aqui exatamente o que diz
o nosso texto aqui. Eu vou repetir mais uma vez a leitura. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aplauda o Senhor Jesus, essa palavra poderosa aí. Aleluia. Olha o que diz: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, Deus de agora para sempre. Em primeiro lugar, observamos que o versículo declara que os que confiam no Senhor serão como montes de Sião. Diga para alguém que está ao lado: você é um monte, viu? Serão como monte de Sião. O monte de Sião é um dos lugares favoritos para o povo judeu, porque nele havia fortaleza e sobre ela foi edificada a cidade de Davi, conforme lemos no capítulo 5 do segundo livro de Samuel. Depois do templo de Davi, o monte de Sião passou a ser símbolo de firmeza e estabilidade. Além disso, o povo de Deus do Antigo Testamento sabia que o monte de Sião era um monte protegido por Deus e oferecia segurança a qualquer pessoa. Em segundo lugar, o versículo declara: assim como o monte de Sião, os que confiam no Senhor não se abalam. Diga comigo: não se abalam. Diga: os que confiam no Senhor não se abalam. Pastor, você não sabe o que já aconteceu na minha vida aqui, nesse país. Nesses mais de 30 anos que eu estou aqui, nós já passamos, você já passou por muita coisa. Nós já passamos por muitas coisas aqui, querido. Eu chegou uma vez que eu achei que eu estava, poxa, já estou bem. Agora, minha aposentadoria já está boa, já comprei minhas casinhas, já estou legal. Se quiser voltar para o Brasil, eu vou. Mas veio uma crise aqui, irmão, 2007, 2008, que naquela época... Aí só foi gente perdendo casa, gente perdendo tudo. Tem alguém que perdeu casa aqui na crise? Meu Deus, olha um monte. Um monte de gente perdendo. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Olha que coisa. Nossa família estava bem, nós estávamos bem financeiramente, viajando, servindo a Deus. Mas olha o que o Salmo está dizendo para você: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, querido. Você tem que estar preparado. Tem gente que quando perde, aí entra em depressão. Tem gente, porque... Não, meu querido. Até se Deus permitir aqui você voltar para o Brasil algum dia, você não volta como falido, derrotado, não. Você tem que voltar como um monte de Sião. Eu conheço um pastor que ia para estar... Eu estava conversando com ele ontem. Ele era para estar aqui com nós, trabalhando. Não deu certo dele vir ajudando aqui a obra de Deus. Ele foi para Inglaterra. Foi para Inglaterra, ficou 3 anos lá. E Deus trabalhando na vida dele, Deus foi trabalhando na vida dele. Antes de sair do Brasil, ele estava famosão. Pregava nos maiores congressos do Brasil. Pregava para casais, ele é muito usado na área de casais. E um dia ele pregando, ele falou assim: pastor, rapaz, eu estava assim no áudio, eu estava pregando, eu estava no encontro de casal, tinha mais de 2.000 casais. Eu falei: hoje eu vou vender meu livro tudo aqui. Hoje, com esse monte de gente aqui, ele pregando e pensando, ele falando assim: hoje eu vou vender livro aqui, hoje eu vou sair daqui abençoado. Aí ele pregando, ele lembrou que ele esqueceu o livro dele lá no hotel, longe de onde ele estava. Aí o Espírito Santo falou com ele assim: sabe por que eu fiz você esquecer? Porque eu não quero que você use o meu púlpito para ganhar dinheiro. Eu quero que você use o meu púlpito para salvar almas, para libertar pessoas. No áudio, foi para a Inglaterra, ficou lá 3 anos, queria vir para cá, não queria voltar para o Brasil, não deu certo, voltou para o Brasil. Hoje ele está com uma igreja de 8.000 pessoas. Ele tem 4 cultos por dia, 2 de manhã, um à tarde e o outro à noite. 8.000 pessoas o camarada tem. Querido, quando Deus tem um plano na sua vida, não tem nada, não tem diabo pequeno, não tem diabo grande. A promessa do Pai vai cumprir na sua vida. Você pode dar glória a Deus? Pode dizer aleluia? Em segundo lugar, já estou quase terminando, o versículo declara que assim como o monte de Sião, que não, aleluia. Então os que confiam no Senhor não se abalam. Todos nós sabemos
o que significa ser abalado. Você já foi abalado. Todos nós já conversamos com pessoas que foram abaladas. Todos nós já visitamos alguém que foi abalado. Então há pessoas abaladas emocionalmente, porque o casamento está sendo destruído. Seus filhos estão sendo destruídos. Há pessoas abaladas porque os negócios fracassaram, seu business, perderam a fortuna, perderam o dinheiro. Há pessoas abaladas porque estão sendo perseguidas ou porque foram ameaçadas de morte. Algumas pessoas estão abaladas porque perderam o seu emprego. Abala ou não abala, irmãos? Há pessoas que foram abaladas de várias formas. Há pessoas que foram abaladas porque perderam o seu ente querido, e nada pode consolar quando você perde alguém. Existem muitos motivos para alguém estar abalado, mas nós precisamos acreditar no que a palavra diz. Ele diz: os que confiam no Senhor não, você não está comigo não, viu? Os que confiam no Senhor não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Os que confiam no Senhor não se abalam. Para nós não sermos abalados, nós precisamos deixar, para que nós não sejamos abalados, nós não podemos deixar de crer na mensagem que você está lendo, na mensagem que você está aqui ouvindo aqui, querido. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você praticar o que você ouve. Posso ouvir um amém? Tem muitas pessoas que ouvem, mas não praticam nada. Então, para nós sermos abalados, nós precisamos deixar de confiar em nós mesmos e em nossos corações. Nós não podemos confiar em nossa força ou em nossa sabedoria, mas no Senhor, Deus da providência, Pai da misericórdia e o Deus de toda a graça. Então nele nós podemos confiar em todos os momentos e nunca estarmos abalados. Em terceiro lugar, olha que versículo poderoso. O versículo nos declara que os que confiam no Senhor permanecem para... Os que confiam no Senhor permanecem para... Diga, eu vou permanecer no propósito. Eu vou permanecer firme. Olha o que ele diz: os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Quando nós lemos o Novo Testamento, encontramos várias informações de coisas que permanecem para sempre. Quantos querem ouvir? Diga amém. Só diga que você falar de novo. Por exemplo, a justiça de Deus, a Bíblia diz que ela permanece para sempre. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 9. Diz que a justiça de Deus, ela permanece para sempre. Segundo, a glória devida a Deus para todo sempre. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Hebreus, capítulo 7, verso 28. Jesus Cristo perfeito para sempre. Hebreus 10, 14, Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados. 1 de Pedro 1, 23 diz: a palavra de Deus, ela permanece para... A palavra de Deus, ela permanece para... Passará os céus e a minha palavra, mas a tua palavra não hão de passar. O mundo passa, e a concupiscência, mas aqueles que faz a vontade de Deus, aqueles que faz o quê? Permanece para... Pergunta agora o teu irmão: você está fazendo a vontade de Deus? Porque o que permanece para sempre é aquele que faz a vontade de Deus. Eu amo, olha aqui, irmão, toda semana eu tenho que servir algo aqui. Não é só pregar não só passou só de altar não. Porque quem serve aqui, serve na portaria, serve no estacionamento, limpa a cadeira, move as cadeiras, ajuda na cantina. Toda semana eu gosto de servir. Minha esposa, ela me escala, né? Irmã Yara me escala, todo mundo. Pastor, né? Eu não estou aqui só para servir aqui não. Eu podia só estar só pregando, sim ou não? Só aleluia, no alabaxu, alabaxéia. Não, mas eu gosto de servir. Eu gosto de servir. Olha aqui, ó. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre, querido.
Se você não está fazendo nada, se você não quer fazer nada, você não está fazendo. Você tem que fazer alguma coisa. Pastor, tem como fazer alguma coisa? Por exemplo, pastor, tem como pelo menos chegar ali e abrir a porta para alguém? Você está fazendo a vontade de Deus, querido. Deus tem compromisso com quem tem compromisso em fazer a sua vontade. Deus guarda Deus prospera quem está fazendo a vontade dele. Deus abençoa quem está fazendo a vontade dele. É momento de nós fazermos a vontade de Deus. Não tem escolha, ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade do inimigo. Se você não está trabalhando para Deus, pode saber que você está trabalhando para o inimigo. O inimigo está pegando o seu dedo, botando lá no celular e você está o dia todo, ó. Passa 3 horas, 4 horas no celular. Ai meu Deus, eu tenho que dormir porque já é 2 horas da manhã. E você não tem coragem para vir para uma oração. Você não tem coragem aqui de servir aqui a casa de Deus. Servir os príncipes de Deus. Você é povo escolhido, querido. Eu tenho o maior prazer. Grande para mim, querido, não é quem tem dinheiro. Não, você é o escolhido de Deus. Eu tenho o maior prazer de servir os pequeninos de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Catuca alguém diga só, Deus está falando para você, viu? É para você servir e fazer a vontade de Deus. Em quarto lugar, eu já quase termino. O versículo diz: os que confiam não se abalam, são os que confiam no Senhor. Olha que coisa linda. O versículo diz que os que não se abalam são os que confiam no. O segredo para não se abalar, querido, é confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Do que você está com medo, querido? Qual é o teu desespero? O que está tirando o seu sono? Se tem uma coisa que ninguém tira, é meu sono, viu, irmão? Ninguém tira o meu sono. Eu durmo antes do avião subir, eu já estou dormindo. Minhas pessoas falam, já, na hora que as nuvens ficam... Eu falo, oh meu Deus, onde eu estou? Eu falo, já estou lá, não, estou dormindo. Aí eu vou fazer o que? Ficar preocupado, estou lá em cima. O que eu posso fazer? Se cair não tem jeito, não é só Jesus mesmo. Aí você fica preocupado, meu Deus, como é que está o piloto? Não, deixa o piloto falar, ora por ele, Senhor, coloca o piloto nas tuas mãos, os tripulantes, Senhor, minha vida, minha alma, é você. Eu já andei tanto de avião que uma vez o avião, ele caiu 3.000 pés, ele estava assim, ó, normal. Avião, dentro da Latam, indo para o Brasil, isso uns 15 anos atrás, estou bem, tranquilo, o cara na minha frente pediu um copo com vinho, tomou. Na hora que tomou, desligou as luzes. Todo mundo já tinha jantado. Saí aqui de Miami. Estou indo para o Brasil, participar de um evento. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu não vou ser abalado aqui não. O aviãozinho, aquele aviãozão. 9 pessoas assim. Não, 9 não. Acho que era 10 pessoas. Era 4, 3 e 3. Aviãozão. E eu estou... Camado, por favor, um copo de vinho. O cara tomou um copo de vinho. Eu estou bem sim, Jesus. Só espírito, né? Vou dormir aqui, acordo dormindo. Quando eu menos assusto, irmão, o avião faz tudo de uma vez, ó. Ele vai embora. Quando a aeromoça estava pendurada assim de cima, ela pendurou no teto do avião e foi embora. Naquele momento, não dá tempo de você pensar. Eu só falei, Senhor, minha alma está nas tuas mãos, Senhor. Não dava tempo de você fazer nada. Foi embora. A menina ficou pendurada no teto. Daqui a pouco o avião, ele parou, ela desceu de uma vez. Ela desceu de uma vez e o avião não caiu. Ele ficou... Querido, os que confiam no Senhor não se abalam. Pode acontecer o que for. Pode acontecer. Fica com medo de andar de avião não. Se Deus tem uma promessa na sua vida, querido, fica tranquilo. Aí eu fui lá perguntar ao piloto. E aí, rapaz, por que esse avião não... Porque eu pegar as malas lá, chegou no Brasil, São Paulo. Eu vi ele, eu fui perguntar a ele, por que você... Ele falou assim, rapaz, o avião ele pode descer... Não sei quantos 1000 metros de altitude. A asa dele, ela pode fazer assim uma na outra, que ela não quebra. E ele para. Então você tem que estar preparado, querido. Quantos estão preparados? Diga glória a Deus. Quantos estão preparados? Diga glória a Deus. Quando nós confiamos em Deus, a nossa fé ela não se abala. Quando nós confiamos em Deus, o nosso amor não se abala. Quando nós confiamos em Deus, a nossa santificação, ela não abala. Por isso que você não está dando glória a Deus. Quando nós confiamos em Deus, querido, a nossa humildade, ela não se abala. Quando nós confiamos em Deus, a nossa obediência a Deus, ela não... Quando nós confiamos em Deus, o nosso fervor não se abala. Coloca de pé nesse momento. Não se abala significar alcançar estabilidade, querido.
Não ser abalado significa que atingimos um grau de maturidade espiritual. Não ser abalado significa que nós não escandalizemos com o que acontece ao nosso redor, pois os nossos olhos estão postos no Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Por isso que a Bíblia diz, olhando para quem? Para Jesus. Olhando para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador da nossa. Não olha para o problema, não olha. O avião estava caindo, para quem que eu orei? Jesus. Eu falei, Jesus, ó, minha alma está nas tuas mãos. Não olha para a terra, não olha para não olha para o mar, não, olha para Jesus. A hora do problema, olha para Jesus. É Ele que pode salvar, é o único que pode te livrar. E eu termino, quinto lugar e último lugar. O nosso texto diz, assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o... Glória a Deus. Quantos querem que o seu nível de confiança cresça dentro da sua família? Diga glória a Deus. Quer dizer para você, nós vamos adorar a Deus um pouquinho. O seu nível de confiança vai aumentar. Você vai confiar mais no seu Deus. Você vai parar de confiar mais no governo. Você vai parar de confiar mais no homem. Para de confiar, não é político, não é governo, não é presidente, querido, que muda nossas vidas. Que muda nossas vidas é Deus. Deus quer que você coloque a sua confiança nele. Os que confiam no Senhor, oh aleluia, não serão decepcionados. Deus quer que você põe toda a sua confiança nesse Deus nessa manhã. Eu queria que você adorasse ao Senhor. Eu ouvi uma profecia de um americano, não foi no altar. O americano estava num lugar, e essa profecia foi 3 meses mais ou menos antes do Donald Trump ganhar. Ele diz assim nessa profecia, ele falou assim, Donald Trump vai sofrer um atentado. E ele pega a mão direita e fala assim, vai passar, ele vai tomar um tiro do lado direito do ouvido. Eu vou te mandar essa profecia. E ele diz assim, e esse tiro vai passar de raspão. Isso 3 meses antes de acontecer. Vai passar de raspão nele assim, vai pegar bem perto do ouvido dele, mas não vai atingir ele. Trump vai cair de joelhos no chão e ele vai clamar por Deus. E quando ele levantar daquele lugar, o coração dele vai queimar por Jesus. É o que está acontecendo. E ele diz assim, depois disso aí, ele vai ganhar a eleição, ele vai começar a ser o presidente desse país, e ele vai vir uma crise no país. Vai vir uma crise no país. E está acontecendo uma crise no país. E essa profecia diz assim, depois ele vai juntar os pastores, e os pastores estão lá, estão orando com ele. Depois eles vão clamar a Deus, vão clamar ao Deus do céu. E Deus vai ouvir o clamor de Donald Trump, Deus vai ouvir o clamor do povo de Deus. E Deus vai mandar a melhor colheita, Deus vai mandar os melhores tempos para os Estados Unidos da América. Você crê nisso? Está acontecendo. Ele sofreu, ele tomou um tiro, cumpriu a profecia número 1. Posso ouvir um amém? Ele disse que quando ele levantasse, o coração dele ia queimar por Jesus. Os pastores estão rodeados de pastores. Está acontecendo. Terceiro, ele diz que os Estados Unidos passaria por uma crise. Está passando por uma crise. Mas em quarto, ele disse que depois Deus ia mandar uma bonança. Deus ia mandar um tempo tão precioso para os Estados Unidos. Eu queria que você esteja preparado para aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Porque olha aqui, o importante, queridos, olha, isso aqui é muito importante, é como você termina. Nós não vamos terminar mal, nós vamos terminar bem. Se você começa um casamento, o importante é como você entra no trabalho, o importante é como você termina. Nós vamos terminar bem, querido. Nós vamos terminar bem. Jesus vai voltar, mas não vai voltar para buscar uma igreja falida, uma igreja derrotada. Jesus vai buscar uma igreja próxima, uma igreja abençoada. Você está preparado para isso? Que vai vir coisas grandes para a sua vida? Deus quer que você confie nele. Confia nessa palavra aqui, ó. Confia em Deus. Para de ouvir vozes. Ouve uma voz só, que é a voz de Deus. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião. Sai do seu lugar e dá um abraço em 2, 3 pessoas e diga assim: ô monte, você é um monte de Deus, você é uma bênção.